Mais uma vez, bom dia, estamos aqui novamente, sempre trazendo coisas novas e velhas do tesouro. Quero falar um tema que é recorrente, mas é um tema muito delicado, complicado, difícil de compreensão, é um tema polêmico, mas que nós não podemos deixar de abordar por conta que as pedras, se nós não fizermos, as pedras clamarão. Então, é preciso que nós nos coloquemos à disposição, já que queremos falar sobre a verdade, temos que colocar a verdade como ela é. E vamos usar uma analogia de duas mulheres. Vasti, ou Vasti, que era a rainha da Pérsia, antes de Esté, que ficou no lugar dela, na história de Esté, quando o rei Assuero vai escolher uma rainha no lugar da Vasti. Vasti era uma mulher poderosa, cheia de vaidades, é uma mulher que se sentia empoderada. E a história, você pode ver lá na história de Esté, mas eu vou tentar resumir o que acontece ali. Né? O rei está dando um banquete para os nobres e poderosos. Possivelmente Vasti foi nesse banquete. Mas o segundo banquete, em que o rei vai colocar para o povo, o povão mesmo lá, para participar, ele chama Vasti para se apresentar, e Vasti se nega a se apresentar nesse banquete. E nesse interim, ela também estava dando banquete para as mulheres da sociedade da Pérsia, né? Mulheres ricas também lá, né? Da sociedade da Pérsia. E ela se nega aí diante do rei, se colocando na mesma posição de autoridade do rei, porque quando ela se nega, ela não se coloca como estando abaixo do rei, né? Mas acima dele, porque ela não reconhece a autoridade dele. E por conta disso, a gente conhece a história, ela perde essa posição e vem Esté, uma mulher humilde, submissa às autoridades, submissa ao seu tio Mardoqueu, submissa a Deus e que consegue se tornar rainha da Pérsia. Aí nós vamos para a história de Adão e Eva. Eva também estava numa posição não de igualdade. Muitas pessoas falam que foram criadas igual a Adão. Ela não foi criada, ela foi criada da mesma espécie humana de Adão. Mas na hierarquia estava Adão e estava Eva. O próprio Deus diz, ele faria uma auxiliadora, né? Alguém que seja idônea, ou seja, que tenha a capacidade de auxiliar. Não que ela tivesse uma posição de superioridade sobre Adão, autoridade. Mas ela estava submissa à autoridade do Adão, porque ele era a autoridade. Né? Eva era uma auxiliar, auxiliava ele no trabalho. Né? Não era, Adão não deveria se apresentar a Eva para alguma coisa. Então, o próprio Timóteo, Paulo fala que Adão foi criado primeiro do que a mulher. Ele coloca essa questão da hierarquia da criação, né? Mostrando que a mulher está numa posição de auxiliar e não de cabeça. Né? E Eva, ela cobiça essa igualdade com Adão. Porque quando a serpente vai lá dizer para tu serás semelhante ao Altíssimo, que foi a mesma razão da queda dele, Deus cria Adão e fala que façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou seja, Adão era semelhante ao Altíssimo. Então Eva cobiça, né? Ela passa por esse desejo de querer ser igual, em igualdade com Adão. E o que acontece é que ela estava numa posição de auxiliar e cai para uma posição mais inferior, né? Uma posição de servir agora, porque Deus diz assim, agora ele vai te governar. O teu desejo vai ser para com o teu marido e ele te governará. Ela sai de uma posição elevada, uma posição mais baixa ainda. Ela tinha com Adão a cooperação do reino, ela tinha o seu lugar de rainha na terra, mas ela fica mais abaixo disso aí. E Gênesis fala que Deus fala assim, tu vai seguir tentando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então hoje, nós temos muitos movimentos de empoderamento que nada mais é do que o reflexo do que aconteceu lá no Éden, do que aconteceu com Vasti. É um reflexo, são coisas que se repetem ao longo da história. Né?
para muitas pessoas, mulheres descrentes, porque quem assistir esse vídeo aqui que for uma mulher crente vai entender bem o que eu quero dizer a partir da lógica bíblica, né? Foram enganadas por contextos históricos, porque é claro que o diabo gosta dos extremos. Houve época em que as mulheres foram maltratadas a partir dessa ideia, né, do extremismo dos homens, mas em vez de se trazer harmonia, o que o diabo fez? Ele levou para outro extremo, né? Veio o feminismo, que é outro extremo, né? A harmonia, que é o equilíbrio que está com Deus, isso não é da parte... O diabo não aceita isso, ele quer os extremos, ou o machismo ou o feminismo, né? Então, o empoderamento feminino nada mais é do que um reflexo. Essas palavras que se repetem hoje, direitos iguais, isso vem lá do Éden, né? Eu vou ser igual, tu serás igual a Deus, tu serás igual a Adão, né? Porque Adão era semelhante ao Altíssimo. O diabo diz assim, eu serei semelhante ao Altíssimo, porque Adão era semelhante ao Altíssimo. E ele diz para Eva, tu vai ser semelhante ao Altíssimo, tu vai ser igual a Adão. Vai estar na mesma posição de autoridade. E ela perde o que ela já tinha, né? Então, o fim disso, desse empoderamento feminino, e a gente já vê alguns prejuízos na sociedade sobre isso, vai acontecer o que sempre aconteceu, né? De querer chegar a uma posição maior e ser ainda mais rebaixada, né? Então, essa ideia desse empoderamento, essa ideia de direitos de iguais, isso vem lá do Éden, não é uma filosofia de conformidade com o que Deus disse. Deus colocou que vai ser assim. Quando ele falou assim, ele vai te governar, isso foi uma ordem de Deus, pode se colocar como a maldição pós-pecado, e não tem como contrariar isso. Não tem como. Aparentemente parece que está tendo sucesso, mas depois vai se ver o prejuízo e vai se ver as consequências, né? Quando o Paulo vai falar sobre homem e mulher, nesse relacionamento, você vê como é a harmonia. Ele fala assim, marido, amai vossas esposas, né? Amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a relação de Deus para com o homem, né? De amor, ou seja, o homem ame a sua esposa. E qual é a relação que ele fala da mulher? Mulher, se submeta, né, ao seu marido, como ao Senhor, também é a relação com Deus. Ou seja, se submeta ao seu marido como se você se submete a Deus. Porque o homem foi colocado como representante de Deus na terra. O marido, ele é o Deus para a sua família. Ele tem autoridade, Deus deu essa autoridade para ele, como Deus na família. Então, a mulher, a harmonia é que o homem vai amar a esposa como Deus ama o ser humano, e a esposa vai submeter esse homem que a ama e a guarda e a protege. Então, esse é o equilíbrio, a harmonia. É claro que a ideia dos homens não é essa, é deturpar isso. Não, é isso aí, mulher submissa, não sei o que, e vai para outros extremos. Não, mulher é para obedecer, aí vai para outros extremos. Mas o extremo são as facetas do diabo, né? A harmonia se relaciona com o amor entre os seres humanos. Então, e você vê que diz que o homem, assim Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Isso que Paulo está falando não é uma novidade, ela vem desde o contexto histórico, desde o contexto do Éden. O homem, Adão, era o cabeça de Eva, não era o contrário, não era Eva a cabeça de Adão, né? Então, o homem era o cabeça. O homem foi criado como uma autoridade divina sobre a terra. E a mulher auxiliava Adão nessa autoridade divina. Então, o final do empoderamento feminino, e em Romanos capítulo 1 ele fala que por conta de rejeitar isso, rejeitar a autoridade divina, né, que é isso que Romanos fala, trocar a autoridade do Criador pela autoridade da criatura, ou seja, preferem as leis do diabo, dos homens, né, a filosofia dos homens. Ele fala lá em Romanos, no capítulo 1, que as mulheres abandonaram o uso natural das relações sexuais de homem com mulher e partiram para relações sexuais diversas, de mulher com mulher. O que a gente vê depois do empoderamento feminino foi o aumento dessas relações, né, contrárias aos princípios bíblicos. Então, nada mais é do que uma prova do que Deus falou e está se cumprindo e vai chegar. Ao final, sempre o prejuízo vai ser, não vai ter como mudar aquilo que Deus determinou. A luta do empoderamento feminino não é contra os homens,
Não é contra o domínio masculino, não é contra o patriarcado. A luta desse movimento feminino é contra o próprio Deus. E não há sucesso, não tem como vencer, né? Então, temos que abrir nossas mentes para entendermos, tanto homens quanto mulheres, a nossa posição desde a criação e a nossa posição como cristão. Homens, desculpa, homens, amem vossas esposas, tratem com amor, e mulheres se submetam a esse homem que é o representante de Deus na terra para você. Então ame como se fosse amar seu próprio Deus. Essa relação de amor e harmonia é a relação cristã que Deus estabeleceu. Então, pode ser que desagrade muitas pessoas essa verdade, mas desagradar a verdade nunca agradou ninguém, né? Em Gálatas 4,16 ou 3,16, Paulo fala assim, 2,16, eu vou colocar nos comentários do versículo, Paulo fala assim, deixei de ser vossos amigos porque disse a verdade, né? Não sou mais amigo de vocês porque disse a verdade. Então, a verdade ela tem essa dificuldade de ser aceita. Mas aqueles que aceitam a verdade têm grande probabilidade de ter sucesso e vitórias na guerra final. Que Deus possa abençoar. Que a partir desse conhecimento você tenha um entendimento de que escolher servir a Deus parece ser a contramão, mas é o caminho estreito, mas é o caminho final de sucesso. Escolher o caminho largo, o caminho do aparentemente sucesso, do empoderamento, né, da glória, do feminismo, o fim pode ser um precipício. Pode ser, não é o precipício, porque é isso que é o fim daquilo que vai contra a vontade de Deus. Deus possa abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.